Reverendíssimo Padre Marco Antônio, nosso pároco, que hoje, com alegria, celebra o encerramento dos festejos do padroeiro São Vicente de Paulo, aqui em Formosa. Querida equipe de festas, queridos vicentinos, queridos internautas, doentes e idosos que nos acompanham, celebrar a festa de São Vicente de Paulo é mergulhar na virtude capilar da nossa fé católica, que é a caridade. A vida de São Vicente pode ser resumida com a palavra amor. A sua dedicação, o seu trabalho em duplo sentido. Primeiro, formando o clero. Fundou a Congregação dos Lazaristas para formar sacerdotes para a Igreja. No início da Arquidiocese de Brasília, nos idos dos anos 60, Dom José Nilton, primeiro arcebispo, teve no seminário Nossa Senhora de Fátima a presença dos lazaristas. E depois o trabalho com os pobres, com aqueles que sofrem. Fundou a Congregação das Filhas da Caridade para cuidar dos pobrezinhos, dos esquecidos, daqueles que sofrem. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor fala dos cansados, das pessoas abatidas, cansadas porque não tem pastor. E somos chamados com São Vicente a rezar nesta missa pelas vocações religiosas, sacerdotais, consagradas e também a vocação matrimonial, pois dela decorrem as demais vocações. Nós estamos no ano vocacional e precisamos ter esta preocupação de rezar pelas vocações. Nós temos aqui 2 vocacionados, são os nossos gêmeos, que ajudam na liturgia, que estão se preparando para o ingresso no seminário no ano que vem. Deva ser um número de 10, mais ou menos, que vão ingressar no nosso seminário. São Vicente é para nós um convite à pobreza. Somente a Igreja Católica trabalha a questão da pobreza com profundidade. Os religiosos são chamados a ser pobres. Mesmo os católicos que têm bens são chamados a viver a simplicidade e a pobreza espiritual. Nós temos muitas seitas no mundo hoje que usam o nome de Cristo, mas que pregam uma teologia esquisita, teologia da prosperidade, que exploram o dízimo das pessoas para que elas se enriqueçam. Eu me lembro, numa das paróquias que trabalhei, havia um carroceiro, um senhor já idoso, que sempre ficava na porta da casa de material de construção para fazer o frete com a sua carroça, levando as coisas que as pessoas compravam. Eu sempre pagava o frete para ele, para ajudar, para levar o cimento, as coisas para as nossas construções. Aí um dia cheguei na loja e perguntei para o dono da loja: mas cadê o fulano? Foi: o senhor não sabe o que aconteceu. Uma seita iludiu a ele que se ele vendesse a carroça e a égua e desse o dinheiro para a igreja, ele ia ficar rico. Ele ia ter um caminhão, não uma carroça. E assim o pobre fez.
vendeu e deu o dinheiro para a seita. Aí, passado alguns dias, ele bateu na porta da paróquia para pedir uma ajuda e me contou o episódio. E eu disse: você vai lá na delegacia e dá parte, porque isso é um absurdo. Isso é uma coisa sem o mínimo de nexo e responsabilidade. Isso é um abuso, um negócio desse. E nós fizemos a campanha para comprar um cavalo e uma outra carroça para ele, porque aquela já tinha ido com a égua junto para a seita. A Igreja Católica nunca promete para nós que a gente vai ficar rico. Nem para os dizimistas: você devolve o seu dízimo que você vai ficar rico. Não, não é aí. O que a igreja quer de nós é a pobreza interior. Quando eu devolvo o meu dízimo, é para que eu seja melhor. Acontece que às vezes Deus faz a obra de ajudar as pessoas a terem melhores condições econômicas. Isso não se descarta, mas não é essa a prerrogativa primeira quando nós falamos do dízimo na Igreja Católica. O dízimo é a nossa oferta, a nossa consagração do fruto do nosso trabalho, que não pertence a nós, mas pertence a Deus e a sua obra. E quando nós devolvemos, quando nós consagramos o nosso dízimo com fé, a gente muda por dentro, a família muda, Deus vai abençoando e pode acontecer de também haver a melhora econômica. Isso também acontece. Mas a pobreza que a igreja nos ensina, essa pobreza espiritual, o desapego, essa capacidade de ter as coisas, mas não ter o coração amarrado nelas. São Vicente viveu muito isso. Foi um sacerdote muito pobre, cuidador das crianças, dos pobrezinhos. E ele ensinava isso. As pessoas que conviviam, que trabalhavam com São Vicente, elas iam sendo contagiadas pela santidade dele e tornavam pessoas amáveis, pessoas solícitas, pessoas abertas, pessoas desgrudadas dos seus bens. Nós não podemos ser pessoas agarradas às nossas coisas, que as coisas passam, tudo nesse mundo passa. E nós precisamos sempre estar preparados para viver as provações. Eu penso que o nosso mundo vai viver uma provação muito triste, em que nós vamos ter muita pobreza, muita fome no mundo, pelo andar da carruagem que nós estamos vendo, prenúncios de guerra e de tanta coisa. Daí o católico precisa estar preparado. Se nós perdermos o que a gente tem, nós não vamos perder a fé. Podemos perder tudo, a saúde, as pernas, os olhos, os bens, mas a fé nunca. A nossa fé é a nossa rocha, a gente vai morrer com ela. Ela é a nossa pérola, porque é a fé que nos move na esperança e no amor. O que mais falta nesse mundo é fé. Quando não se tem a fé, não se respeita a pessoa humana. Aí você despreza o pobre, você despreza o idoso, você despreza quem sofre. Você faz aborto, você se torna um abortista, você se torna insensível. Nós estamos vivendo esse momento agora de uma possível aprovação do aborto no Brasil até a 12ª semana. Que diz que depois da 12ª semana, aí já é gente, mas até isso não é gente. Eu não sei onde esse povo arruma tanto argumento torpe. E essa prerrogativa de aprovar o aborto e a discriminação das drogas no Brasil, ela não é da vontade do povo. Mais de 80% do povo é contra o aborto.
é contra a descriminalização de drogas. Quem deve votar essas coisas é o parlamento, os deputados, os senadores. Mas lá não passa. Se chegar lá, morre. Mas aí nós temos os partidos ateus, comunistas, a favor de eutanásia, a favor de aborto, a favor de descriminalização de drogas, a favor do desencarceramento, a favor de controlar a liberdade das pessoas, a favor de tomar as propriedades das pessoas, e por aí vai. É uma gente que representa pouca gente, mas eles vão lá e provocam o Supremo Tribunal Federal para votar essas leis. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não receberam nenhum voto de ninguém. Eles não têm legitimidade para fazer leis. As atribuições do Supremo Tribunal é interpretar a Constituinte, a nossa Constituição, julgar as pessoas com foro privilegiado e vigiar para que a Constituição não seja desrespeitada. Só que nós estamos vivendo tempos difíceis no Brasil. Já o velho Rui Barbosa, lá há tanto tempo atrás, dizia: a pior ditadura é a do judiciário. E nós estamos vendo uma judicialização do Supremo Tribunal. Não é lá aquele poder, o lugar, o foro para aprovar aborto e outras tantas leis. Lá não é para fazer leis. É o parlamento que deve cuidar disso. Mas como nós temos um parlamento frouxo, frágil, como nós temos um Senado da República que é muito devagar, um presidente do Senado que não tem a fibra que um homem patriota deve ter, então deixa o Supremo fazer o que quer, porque o único órgão regulador do Supremo é o Senado Federal. E o nosso Rodrigo Pacheco não tem coragem de assumir as suas prerrogativas para que os poderes da República sejam harmônicos e andem segundo a nossa Constituição. E agora nós tivemos a aposentadoria da ministra Rosa Weber, que encampou essa ideia de aprovar o aborto. Ela aposentou, deixou o tribunal, mas deixou seu voto a favor do aborto, para agora ser depois continuado com o voto dos outros ministros. Dali não se espera muita coisa, infelizmente. Eu achei interessante a palavra que ela disse, padre Marco Antônio, ao deixar o tribunal, a presidência do tribunal, e ao se aposentar aos 75 anos. Eu defendi os sem vez e sem voz. Mas quem é o feto? Quem é a criança que está dentro da barriga da mãe, senão uma pessoa sem voz e sem vez? Então essa palavra dela não está coadunada com a objetividade que deve ter. Pobre das mãos que faz o aborto, que entrega o remédio para abortar, que assina leis para permitir o aborto. Que tristeza! São pessoas que nasceram e agora não quer deixar que outras nascem. Há poucos dias, uma revista que já teve alguma importância publicou uma reportagem escarnecendo das famílias numerosas, famílias católicas, e trouxe na sua capa uma família de 12 filhos. E eles estão incomodados com esses católicos conservadores que querem ter muitos filhos. Mas precisa estar incomodados, porque esse pessoal comunista, marxista, feminista, eles não gostam de ter filhos. Eles não têm fecundidade.
mas os casais nossos, católicos de verdade, querem ter os filhos que Deus lhes der, passando dificuldade, mas criando os filhos na alegria, educando esses filhos na igreja. E são esses filhos que vão ser os gestores da caridade social, da caridade da fé, da caridade na política, lá na frente. Eles precisam ter medo. Assim, meus irmãos, nós precisamos nesse dia de São Vicente, dia da caridade, a gente pensar que a maior caridade é o zelo pela vida. São João Paulo II trabalhou duramente contra o aborto e denunciou fortemente a cultura da morte, essa mentalidade de morte que nós temos na nossa sociedade. Matar uma criança no ventre da mãe é um infanticídio, é um absurdo. Católico que faz aborto, católico que insinua as pessoas a fazer aborto, católico que vota por aborto, seja deputado, seja juiz, seja quem for, se é católico, fica excomungado. Não pode comungar. E hoje mesmo, um irmão de igreja, já um senhor com uma certa idade, me partilhava: Dona Daíra, eu estou abismado de ver dentro da nossa igreja católica gente que recebe a hóstia, que é a favor do aborto. Isso é pecado grave, isso é inferno. Católico a favor do aborto e que comunga, ele não está comungando, ele está comendo a hóstia de maneira pecaminosa. Ele está comendo a sua condenação. Nós precisamos criar a cultura da vida e não podemos ter medo dessa gente abortista, infanticida, que quer lacrar em cima da igreja, xingando a igreja, como se a igreja é que fosse a dona desta mentalidade contra o aborto. E não é. A questão do aborto não é questão religiosa. O Papa Francisco já falou isso muitas vezes. A questão do aborto é uma questão humanitária, porque a mulher que faz aborto nunca vai ter paz no coração. Quem paga para fazer um aborto não tem sossego. Nós, sacerdotes, Padre Marco Antônio, nós sabemos disso. Quantas pessoas que vêm com sofrimento, pediu aconselhamento, a oração, uma bênção, por causa desses pecados. O ser humano foi criado por Deus para ser vida, porque o nosso Deus é um Deus vivo, doador e protetor da vida. E São Vicente é a expressão desta vida, um homem que se consumiu cuidando, zelando dos pobres, para que pudessem ter vida e vida em abundância. No final desta nossa novena, desta nossa festa, nós queremos trazer ao altar essa pauta tão dolorosa que o Brasil vive, que é a pauta da aprovação do aborto, da legalização das drogas. Isso não é de Deus. Isso não fará bem ao Brasil. Oxalá as orações que o povo está fazendo em vigília em frente ao Supremo Tribunal Federal, nas nossas igrejas, nos mais diversos lugares do Brasil, que as manifestações pró-vida que estão sendo preparadas para o dia de Nossa Senhora Aparecida, que tudo isso possa ser um brado a Deus, para que esses corações duros sejam tocados e fecundados pelo valor absoluto da vida humana. E que o nosso Brasil, pela intercessão de São Vicente, de Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira da nossa pátria, não se torne um país abortista, um país que mata as crianças no ventre da mãe, um país que libera as drogas para acabar com a vida dos adolescentes e dos jovens, e que nós sejamos livres do secularismo, do ateísmo
e do comunismo para sempre. Assim seja. Amém.